Às 14h32 do dia 17 de setembro de 1943, nas colinas cobertas de pinheiros a 12 quilômetros a leste de Kursk, na frente oriental, o termômetro marcava 8 graus Celsius sob um céu nublado e vento noroeste de 15 quilômetros por hora. O terreno era irregular, com um solo argiloso úmido de chuvas recentes, salpicado de crateras de artilharia de 150 milímetros e arbustos densos a intervalos de 3 a 5 metros. O ar carregava o cheiro de terra revirada e fumaça distante de fogueiras de campanha. O atirador, um homem de 29 anos, designado como observador avançado do 13º Exército de Guardas, posicionava-se a 247 metros de uma ravina exposta. Ele media 1,78 metros, pesava 72 quilos, com cicatrizes de estilhaços no antebraço esquerdo de uma emboscada em Voronezh 6 meses antes. Sua experiência somava 247 dias em linhas de frente, incluindo 312 horas de treinamento em tiro de precisão com rifles de ferrolho. Fisicamente, apresentava fadiga acumulada. Frequência cardíaca em repouso de 82 batimentos por minuto, mãos ligeiramente trêmulas devido a 48 horas sem sono contínuo, alimentado apenas por rações de 200 calorias diárias. Seu equipamento incluía um rifle Mosin Nagant M891-30 Sniper, calibre 7, 62,54 mm, com alcance efetivo de 800 metros, peso de 4,3 kg sem luneta PU de 3,5 mm magnificação. Munição: 45 cartuchos de pontas cheias, velocidade de saída de 865 metros por segundo. Ele usava um camuflado de lã cinza-verde, adaptado com folhas secas para quebrar o contorno a distâncias superiores a 50 metros. A 14h33, o primeiro pelotão inimigo avançava pela ravina. 28 soldados do 6º Exército Alemão, espaçados em formação de cunha a intervalos de 4 metros. Eles moviam-se a 1 km por hora, carregando fuzis Karabiner 98K de 7, 92,57 mm, peso 1 kg cada, e 2 metralhadoras MG-34 leves, com cadência de 900 disparos por minuto. O oficial de vanguarda, um tenente de 31 anos com 18 meses de serviço, consultava um mapa topográfico em escala 1:25. 00, sem detectar anomalias no setor. O atirador ajustou a luneta. Vento cruzado de 2 ms, umidade relativa de 72%, ajustando a mira em 3 milésimos para compensar a deriva. Sua respiração era controlada. Inalações de 4 segundos. Expirações de 6, coração estabilizado em 76 batimentos. A 14h34, 12, o primeiro disparo. O projétil percorreu 247 metros em 0,38 segundos, impactando o crânio do soldado de ponta, um recruta de 19 anos com 14 dias de combate, a 890 mpс residuais. A bala fragmentou o osso frontal em 0,02 segundos, causando hemorragia cerebral instantânea. O corpo caiu 2 metros adiante, sem grito audível a 50 metros de distância. O pelotão parou. Tempo de reação inicial: 7 segundos de confusão. O tenente ordenou cobertura, mas sem direção precisa. O som do tiro ecoou de um maciço rochoso a 180 metros leste, distorcido pelo relevo. O atirador recarregou em 2 segundos, mecanismo de ferrolho girando com precisão de 200 repetições em treinamento. Posicionou-se 8 metros à esquerda, atrás de um tronco de pinheiro de 45 centímetros de diâmetro, elevação de 2 graus. O segundo alvo, um sargento de 26 anos, 5 anos de serviço, responsável pela MG-34 a 231 metros agora, ajustando para movimento lateral de 0,4 ms. Disparo às 14h34:47. Impacto no tórax superior, perfurando o pulmão esquerdo e artéria subclávia. Perda de 8 litros de sangue em 12 segundos. O sargento caiu de joelhos, arma tombando 1 metro à frente, sem disparar.
Reação inimiga. Aos 14h35, o pelotão se dividiu em dois grupos de 13 e 14 homens, buscando cobertura em valas de 2 metros de profundidade. O tenente radiou para suporte. Contato sniper, setor K7, um KIA, possível 2. Tempo de transmissão, 18 segundos. Eles varreram o horizonte com binóculos Zeiss de 6 alcance visual de 200 metros, mas o camuflado do atirador fundia-se ao terreno em 92% de eficácia sob luz difusa. Erro inicial. Assumiram posição elevada a noroeste, ignorando o vento que carregava sons para sudeste. Às 14h36, 19, terceiro disparo. Alvo. Atirador da MG-34 Reserva, 24 anos, 9 meses de experiência, a 198 metros, expondo o flanco ao erguer a arma 3 metros. Projétil entra pela axila direita, seccionando a artéria axilar, morte por hemorragia em 8 segundos. A metralhadora silenciou permanentemente. O pelotão respondeu com rajadas de fuzil, 47 disparos em 22 segundos, concentrados em 120 graus errados, a 450 metros de distância. Balas de 90 mm impactaram árvores a 67 metros do atirador, lascas de casca voando a 12 mbcs, mas sem acerto. O atirador deslocou-se 6 metros rastejando, consumo de 28 calorias, suor acumulando 15 mililitros na testa apesar do frio. Sua rotina de 6 meses em posições fixas, 4 horas de observação por turno, 180 alvos simulados semanais, permitia cálculo de trajetórias em 1 segundos mentais. Paranoia sutil. Ele notou um corvo a 89 metros. Voo irregular sugerindo patrulha aérea inimiga a 2 quilômetros, mas sem confirmação visual. Escalada às 14h38. O tenente adaptou. Enviou uma equipe de 6 homens flanqueando leste, a 8 km BH, com granadas de mão Steel Hand Granate, raio letal de 6 metros. O atirador detectou o movimento a 312 metros através de folhas, ajustando para a elevação de 4 graus. Quarto disparo, 14, 38, 41, acertando o líder da equipe no pescoço, calibre 7, 62 mm, cortando a carótida, corpo rolando 4 metros ravina abaixo. Os outros se dispersaram, lançando 2 granadas a 45 metros, explosões de 120 gramas de TNT, criando crateras de 8 metros, mais 112 metros longe do atirador. Confusão inimiga cresceu. Rádio reportou 3 QIA, sniper invisível, possível ninho. Tempo para reforços. 14 minutos estimados. O pelotão cometeu erro plausível. Concentraram fogo em um falso eco, desperdiçando 92 cartuchos em 41 segundos. O atirador, agora com frequência cardíaca em 89, recarregou pela 5ª vez. Munição restante 41. O terreno ajudava. Solo úmido absorvia pegadas, reduzindo traços a 70% de visibilidade. Às 14h40, 22. Quinto impacto. Alvo, o tenente expondo-se ao sinalizar, a 165 metros. Bala entra pela têmpora esquerda, calibre perfurando o lobo temporal. Morte cerebral em 1 segundo. O pelotão fragmentou. 22 sobreviventes. Moral em declínio mensurável por dispersão de 7 metros além do padrão. Eles se entrincheiraram, mas o flanco leste estava exposto, pressão aumentando com o vento carregando sussurros de pânico a 30 metros. O atirador pausou, consumindo 50 mililitros de água de cantil, visão periférica escaneando 360 graus. Incerteza, relatos radiofônicos contraditórios de um atirador versus possível duo, alimentando dúvidas sem dados precisos. O inimigo adaptava devagar, ordenando minas antitanque Tellermine a 800 metros, mas irrelevantes para um alvo singular. Para relatos táticos detalhados como este da Frente Oriental, inscreva-se no canal e ative as notificações.
O quinto corpo jazia imóvel, sangue coagulando em 42 segundos sob o frio, enquanto o pelotão remanescente aguardava o inevitável reforço, números iniciais de baixas, 5 em 6 minutos, desafiando projeções de doutrina de infantaria que previam perdas de 2% por hora em terreno aberto. O atirador ajustou a posição final, 2 metros ao sul, invisível no caos crescente. Às 14h41:15, o pelotão remanescente do 6º Exército Alemão consolidou posições em uma vala de 5 metros de profundidade. 22 homens agora divididos em 3 subgrupos, 8 no centro, 7 no flanco oeste e 7 no leste. O rádio crepitava com estática, transmitindo coordenadas precisas. Setor K7, elevação 142 metros, para o quartel-general A4, 2 quilômetros ao sul. Tempo estimado para a chegada de reforços: 11 minutos, baseado em veículos Kübelwagen a 35 km por hora em trilhas lamacentas. O oficial substituto, um sargento de 28 anos com 2 anos de experiência em infantaria motorizada, assumiu o comando, voz baixa e controlada, manter fogo supressivo, varredura em 180 graus. Eles dispararam 34 rajadas de carabiner 98K, calibre 7, 92, 57 mm, consumindo 156 cartuchos em 28 segundos, balas traçando arcos a 750 metros por segundo inicial, impactando solo a 89 metros do atirador, erodindo 0,3 centímetro de argila úmida. O atirador, com munição restante em 40 cartuchos, rastejou 1 metros para sudeste, elevação alterada em 1 grau para compensar sombra crescente das nuvens. Sua frequência cardíaca subiu para 92 batimentos por minuto. Suor evaporando a 0,4 mililitros por minuto no ar frio de 5 graus Celsius agora. Vento noroeste intensificando para 18 km por hora. Experiência prévia: 214 simulações de deslocamento sob fogo em treinamentos de Voronezh guiava seus movimentos. Pausas de 3 segundos a cada 0,5 metro, escaneando com visão periférica em setores de 45 graus. O terreno hostil contribuía. Raízes expostas de pinheiros de 20 anos causavam arranhões de 2 milímetros na palma direita, mas o solo absorvia ruídos a 95% de eficácia. Ele posicionou o Mosin Nagant sobre uma pedra de 18 centímetros, luneta PU ajustada para 3,5x. Foco em um soldado de 23 anos no flanco leste, a 178 metros, expondo o ombro ao erguer um binóculo. Disparo às 14h42:03. O projétil 7, 62,54 mm. Viajou 178 metros em 0,29 segundos. Velocidade residual de 820 mph, penetrando o ombro direito e seccionando a clavícula, causando fratura composta e hemorragia de 0,9 litro em 15 segundos. O soldado caiu para trás, binóculo 6 girando 4 metros no ar antes de cair na vala. Sem alarme imediato detectado a 200 metros. Reação inimiga: 8 segundos de hesitação, seguida de 12 disparos dispersos, concentrados em um arbusto falso a 67 metros oeste, erro tático decorrente de eco distorcido pelo relevo. O sargento ordenou: flanco leste, granadas de fumaça. 2 MK2 foram lançadas a 22 metros, liberando 150 gramas de cloreto de zinco, criando uma cortina de 8 metros de diâmetro, visibilidade reduzida a 12% por 45 segundos. Adaptação parcial. O fumo mascarou movimentos, mas o vento o dissipou para leste, expondo o centro do pelotão. O atirador esperou, respiração em ciclos de 5 inalações e 7 expirações, calculando deriva eólica em 5 milésimos. Rotina diária de 3 horas de observação estática em posições semelhantes havia calibrado sua paciência. 89% de acertos em alvos móveis sob obstrução visual durante testes. Paranoia emergia na ausência de dados. Um farfalhar de folhas a 34 metros poderia ser coelho ou bota inimiga. Relatos radiofônicos do pelotão mencionando fogo intermitente sem localização,
alimentando incerteza sem confirmação. Às 14h43, 29, sexto disparo. Alvo, um cabo de 25 anos, 14 meses de serviço, a 192 metros através da fumaça residual, movendo-se 0,6 S para reposicionar uma MG-34. Impacto no abdômen inferior, perfurando o intestino delgado e veia mesentérica. Perda de 2 litros de sangue em 22 segundos, corpo convulsionando por 4 segundos antes de imobilizar. A metralhadora, peso 12, 1 quilos com tripé, tombou sem disparar, cano apontando inutilmente para o céu. Escalada inimiga às 14h44. Reforços chegaram. 16 soldados adicionais em 2 caminhões Opel Blitz, descarregando a 1 quilômetro, formando um contingente total de 38 homens. O sargento principal, de 34 anos com 3 anos em teatros orientais, assumiu, consultando um mapa em 1,50. 00. Cerco em pinça, 200 metros de raio, minas S-Mine no perímetro. Eles plantaram 4 minas antipessoal, raio letal de 20 metros cada, em 2 minutos e 14 segundos, mas posicionadas 300 metros errados, baseadas em suposição de ninho fixo. Erro plausível. Subestimaram mobilidade, doutrina alemã, prevendo snipers em posições elevadas com 78% de precisão em terrenos florestados. O contingente avançou em formação de escada, intervalos de 6 metros, velocidade 4 km/h, cobrindo 112 metros em 4 minutos, disparando 67 rajadas supressivas. Balas 7,90 ricocheteando em rochas a 45 graus, fragmentos voando a 8 ms até 15 metros. O atirador detectou o avanço a 289 metros, através de silhuetas contra o horizonte nublado, deslocando-se 8 metros para noroeste, consumo de 35 calorias, mãos agora com calos de 1 milímetro espessos de 800 horas de manuseio de ferrolho. Sétimo disparo, 14h47, 12, acertando um pioneiro de 20 anos carregando minas, a 256 metros. Projétil entrando pela virilha esquerda, rompendo o femoral. Morte por exsanguinação em 11 segundos. O grupo pioneiro parou, lançando uma S-Mine prematuramente a 18 metros de si mesmos. Explosão matando 2 próprios soldados. Estilhaços de 2 gramas, penetrando o tórax a 200 ms. Baixas colaterais de 5, 3% em contingentes de cerco, segundo relatórios de Stalingrado. Confusão. Rádio reportou 6 KIA confirmados, possível emboscada múltipla, tempo de transmissão 24 segundos, relatos contraditórios de fogo de flanco versus posição central, paranoia crescendo com falta de visuais claros. Às 14h48, 56, oitavo impacto. Alvo, atirador de elite alemão com Gewehr 43, calibre 7, 92,50 Chame a 223 metros, expondo-se ao mirar com luneta 4x. Bala do Mosin Nagant fragmentou o cano da arma em 0,03 segundos pós-impacto no peito, pulmão direito colapsado, corpo caindo, 0,9 metros sem grito propagado pelo vento. Reação. O contingente dividiu-se, 19 homens no avanço principal, 19 em reserva, adaptando para a busca em grade de 10 metros. Mas o terreno, crateras de 0,6 metros de diâmetro de artilharia anterior, atrasou em 37 segundos por setor. Eles cometeram um erro. Fogo concentrado em um corvo abatido por rajada acidental, desperdiçando 45 cartuchos em 19 segundos. Eco confundido com tiro inimigo. O atirador pausou às 14h50, ingerindo 30 gramas de pão duro de rações, visão turva por fadiga ocular de 4 horas contínuas, frequência cardíaca estabilizando em 85. Nono disparo, 14h51, 04, a 201 metros, acertando um mensageiro de rádio de 22 anos no flanco oeste, projétil seccionando espinha dorsal torácica, paralisia instantânea e morte por asfixia em 16 segundos. O rádio silenciou por 52 segundos, isolando o contingente de suporte aéreo prometido.
Stukas a 15 minutos, mas sem coordenadas atualizadas. Pressão aumentava. O sargento ordenou morteiros de 50 mm, 6 disparos em 1 minuto e 8 segundos. Projéteis de 900 gramas caindo a 112 metros do atirador. Crateras de 0, 4 metros, solo tremendo a 2, 1 Hz, mas sem dano direto. Baixas acumuladas, 9 em 17 minutos. Taxa de 0,53 por minuto, superando em 240% as projeções de doutrina para snipers isolados em florestas densas. O inimigo adaptava tarde, enviando cães de caça, 4 pastores alemães treinados para 300 metros de rastro. Mas o cheiro do atirador, misturado à terra úmida e folhas, reduziu eficácia a 62%, conforme testes de campo em 1942. Um cão latiu a 78 metros, alertando prematuramente, permitindo o deslocamento de 3 metros. Incerteza reinava. Soldados relatavam som de ferrolho a leste e sombra no pinheiro. Mas sem dados visuais, medo se espalhava em sussurros a 5 metros de distância. O atirador, anomalia em estatísticas de 1 em 4. 500 atiradores soviéticos, com mais de 10 confirmações, continuou invisível. O caos inimigo escalando para 42 homens efetivos, mas fragmentados por 8% além do padrão tático. Reforços. Fragmentados e adaptação inimiga. Às 14h52:17, o contingente alemão totalizava 42 homens efetivos, divididos em 4 subunidades, 12 no avanço central, 10 no flanco leste, 10 no oeste e 10 em reserva a 189 metros atrás. O sargento principal, de 34 anos com 124 dias de serviço na frente oriental, coordenava via rádio de ondas curtas Fuge-5, alcance de 3 quilômetros, transmitindo: sniper confirmado, mobilidade alta, perdas 7, requer artilharia leve. Tempo de resposta do quartel-general: 4 minutos e 32 segundos, baseado em protocolos de infantaria de 1943 que alocavam suporte em 15% dos casos de contato isolado. O terreno, com inclinação de 5 graus e cobertura de pinheiros a densidade de 1 árvore por 4 metros quadrados, favorecia emboscadas, mas expunha flancos a ventos de 20 km por hora que carregavam sons por 150 metros. O atirador, agora com 39 cartuchos restantes, posicionou-se a 2,7 metros da última localização, atrás de uma cratera de 0,5 metros de diâmetro de obus anterior, solo argiloso, retendo umidade a 18%. Sua rotina de 312 horas de tiro incluía 456 ajustes para vento cruzado, permitindo o cálculo em 8 segundos. Deriva de 7 milésimos, umidade de 74%, reduzindo trajetória em 0,4%. Frequência cardíaca em 87 batimentos por minuto, fadiga muscular nas costas, medindo 12% de perda de precisão em testes prolongados. Ele escaneou o flanco oeste, detectando um grupo de 10 homens a 234 metros, movendo-se em zigue-zague a 2 km/h, intervalos de 5 metros, carregando fuzis Karabiner 98K e 2 caixas de munição de 250 cartuchos cada. Peso total 18 quilos por portador. Respiração controlada. Inalações de 4 segundos. Pausas de 2. Expirações de 5. Posicionamento final. Rifle Mosin Nagant, apoiado em elevação de 3 graus, luneta PU focada em um soldado de 27 anos, cabo com 16 meses de experiência, expondo o pescoço ao virar para sinalizar. 10º disparo às 14h53:04. Projétil 7, 62,54 mm, percorreu 234 metros em 0,36 segundos, velocidade residual 810 ms, impactando a vértebra cervical C3, seccionando medula espinhal, morte por paralisia respiratória em 7 segundos. O corpo tombou para frente 0,6 metro, fuzil caindo com coronha para cima, sem alarme imediato propagado pela folhagem densa. Reação inimiga: 3, 1 segundos de parada.
seguida de 21 disparos de fuzil em arco de 90 graus, balas 7,92 mm impactando 56 metros ao norte do atirador, lascas de pinheiro voando a 9 mm até 8 metros. O sargento adaptou, busca em pares, raio 50 metros, granadas de fragmentação. 4 pares avançaram, lançando steel hand granate a intervalos de 12 metros, explosões de 170 gramas de TNT, criando crateras de 0,7 metros de diâmetro, raio letal de 5 metros, mas 98 metros longe da posição real. Erro decorrente de suposição de fixação baseada em doutrina de snipers soviéticos em 72% dos casos. Confusão. Um par reportou eco múltiplo, desperdiçando 2 granadas em arbustos vazios. Fumaça dissipada pelo vento em 28 segundos. O atirador deslocou-se 3-4 metros rastejando para leste, consumo de 32 calorias. Raízes do solo causando abrasão de 1 milímetro no joelho esquerdo, mas camuflado, absorvendo 94% da silhueta em luz de 420 lux sob nuvens. 11º disparo às 14h54. 22, alvo um granadeiro de 21 anos a 199 metros, movendo-se 0,5 mexués com pacote de 5 granadas. Impacto no fêmur direito, fraturando o osso e artéria femoral, hemorragia de 1,4 litros em 14 segundos, corpo rolando 1,8 metros ravina abaixo. Consequência, o pacote explodiu prematuramente a 3 metros, matando um companheiro com estilhaços de 4 gramas penetrando o abdômen, baixa colateral de 2,4% em informações de busca, segundo relatórios de Kursk. Escalada às 14h55. Artilharia leve chegou. 2 canhões PAC-38 de 50 mm, rebocados por caminhões a 28 km/h, posicionados a 892 metros sul, calibre 50-289 mm, alcance de 600 metros, cadência de 13 disparos por minuto. O sargento designou coordenadas estimadas, elevação 140 metros, setor K7, baseado em últimos ecos, erro de 67 metros leste. Primeira salva, 6 projéteis em 29 segundos, impactando 134 metros do atirador. Crateras de 1-2 metros de diâmetro, solo tremendo a 3,2 Hz, fragmentos de argila voando a 15 ms até 22 metros. O atirador sentiu vibração nas costelas, frequência cardíaca subindo para 95, mas terreno irregular desviou 89% dos estilhaços. Ele pausou, consumindo 40 mililitros de água, visão periférica captando um cão de caça a 56 metros, latido interrompido por rajada alemã acidental, animal morto a 12 metros do handler. Paranoia, relatos radiofônicos contraditórios de 10 KIA versus 8 confirmados. Ausência de dados visuais alimentando dúvida. Era um sniper ou pelotão? O handler, de 30 anos com 8 meses em rastreio, hesitou 4,2 segundos, permitindo que o atirador ajustasse para o flanco central a 267 metros. 12º disparo, 14h56:41, acertando o artilheiro auxiliar de PAC-38, 24 anos, expondo o torso ao recarregar, projétil perfurando escápula e pulmão. Morte por pneumotórax em 19 segundos. O canhão silenciou por 47 segundos, munição de 48 projéteis intacta tombando, 0,9 metro. Adaptação inimiga. O sargento ordenou cerco ampliado, raio de 300 metros, com 18 homens em grade de 15 metros. Velocidade 0, 9 km/h, plantando 6 minas S-mine adicionais em 3 minutos e 8 segundos, raio de 18 metros cada, mas posicionadas em trilhas falsas, identificadas por pegadas antigas de 2 dias. Erro plausível. Subestimaram deslocamentos frequentes. Doutrina alemã calculando mobilidade de snipers em 45% de casos fixos. Eles avançaram, disparando 89 rajadas supressivas, consumindo 412 cartuchos, balas ricocheteando em rochas a 34 graus. Mas cobertura de pinheiros absorveu 76% dos impactos a 100 metros. O atirador, com prática de 180 deslocamentos semanais em treinamentos,
Moveu-se 4,1 metros para sudoeste, mãos trêmulas reduzidas a 8% por técnica de ancoragem em respiração. 13º disparo às 14h58. 13, alvo um mineiro de 26 anos a 245 metros, impactando a mão esquerda durante plantio. Amputação traumática e choque hemorrágico. Morte em 25 segundos. A mina S-Mine detonou a 2 metros, matando 2 colocadores com 320 estilhaços. Baixas colaterais, elevando o total a 13 em 24 minutos. Taxa de 0,54 por minuto. 255% acima de projeções para emboscadas isoladas. Às 14h59, suporte aéreo foi solicitado. 3 Ju-87 Stukas a 12 minutos de voo. Carga de 2 bombas SC-250 de 250 kg cada. Precisão de 45 metros em mergulho. O contingente pressionava. 36 homens agora em formação de pinça. Intervalos reduzidos a 4 metros, mas fadiga visível. Frequência de disparos caindo 22% após 7 minutos de ação contínua. O atirador detectou o avanço a 312 metros, através de movimento de folhas, ajustando luneta para um oficial de comunicações de 29 anos. 14º disparo. 15:00:02. Projétil seccionando o cabo de rádio na garganta. Morte por asfixia em 10 segundos. Transmissão interrompida por 1 minuto e 14 segundos. Confusão cresceu. Rádio reportou perdas 12, sniper fantasma, possível suporte invisível, relatos de tiros de múltiplas direções sem dados confirmados, paranoia se espalhando em pausas de 6 segundos entre comandos. O sargento cometeu erro, ordenou fogo de morteiros em setor errado. 8 projéteis de 50 metros caindo 156 metros oeste. Crateras de 0,5 metro inutilizando trilha própria, atrasando reserva em 52 segundos. O atirador pausou, munição em 36, suor de 22 mililitros evaporando no frio de 6,8 graus, visão escaneando 360 graus, incerteza constante. Um farfalhar a 41 metros poderia ser vento ou aproximação, medo inimigo mensurável por dispersão de 9 metros além do padrão. Escalada final do setor às 15:01:45, 15º impacto em um atirador de MG-42, calibre 7, 92,50 km, cadência 1, 200 disparos por minuto a 188 metros. Bala fragmentou o gatilho, pulmão perfurado, morte em 9 segundos, arma silenciada permanentemente. O contingente fragmentou em subgrupos de 8-10, adaptando para retirada parcial. Mais tarde, Stukas, aproximando-se a 4 minutos. Números de baixas desafiando doutrina com 15 em 27 minutos. Anomalia em relatórios de snipers, onde médias eram 3 por hora em florestas. O atirador ajustou posição, invisível no caos, pressão contínua moldando o terreno hostil. Às 15:02:31, os 3 Ju-87 Stukas emergiram das nuvens a 2.800 metros de altitude, motores Junkers Jumo 211J rugindo a 2.400 rotações por minuto, velocidade de cruzeiro de 300 km por hora. O contingente alemão no solo, agora 35 homens efetivos após dispersão, sinalizou com painéis de reconhecimento a 2 km sul, coordenadas K7 ajustadas em 45 metros leste do último impacto. O sargento principal, com 124 dias de serviço, monitorava via rádio FUG-5. Alvo sniper, setor florestado, perdas 15, bombardeio em mergulho. Meadows tempo de alocação, 2 minutos e 14 segundos desde a solicitação, conforme doutrina Luftwaffe, para suporte tático em infantaria, com taxa de acerto de 62% em alvos móveis sob cobertura arbórea. O terreno abaixo, com pinheiros de 15 a 20 metros de altura e densidade de 1 por 3, 5 metros quadrados, criava sombras irregulares em luz de 380 lux, vento noroeste a 22 km por hora, desviando trajetórias em 1,8 graus. O atirador, munição em 35 cartuchos, rastejou 2,9 metros para nordeste, elevação alterada em 2 graus para compensar inclinação de 4 graus no solo argiloso úmido a 17% de retenção. Sua experiência de
247 dias incluía 89 simulações de evasão aérea em treinamentos de Moscou, pausas de 4 segundos a cada metro para escanear céu em setores de 60 graus, frequência cardíaca em 96 batimentos por minuto, fadiga ocular reduzindo foco em 14% após 8 horas, mais rotina de 312 horas de observação mantinha precisão em 91% sob estresse. Ele posicionou o Mosin Nagant em uma depressão de 0,4 metro, luneta PU de 3, 5x, focada no flanco leste a 276 metros, detectando um grupo de 9 homens em formação de cunha, intervalos de 4, 5 metros, carregando carabiner 98K e uma MG-42 de 11, 6 quilos com 250 cartuchos. Respiração. Inalações de 3 segundos, expirações de 6, coração estabilizado em 90. Ajuste para vento, 2 milésimos à direita, umidade de 75% alongando trajetória em 0,3%. 16º disparo às 15:03:47. Projétil 7. 62,54 mPr, viajou 276 metros em 0,42 segundos. Velocidade residual, 795 km, impactando o ombro de um soldado de 22 anos, cabo com 11 meses de serviço, seccionando artéria braquial, hemorragia de 1 litro em 13 segundos. O corpo caiu 3 metros, fuzil tombando sem disparo, MG-42 inativa. Reação inimiga, 9 segundos de confusão, 15 rajadas dispersas em 360 graus, balas 92 mm impactando 78 metros sul, ricochetes em troncos de 30 centímetros de diâmetro, gerando lascas a 10 mm até 12 metros. O primeiro Stuka mergulhou às 15:04. 12, ângulo de 70 graus, sirene Jericho uivando a 200 Hz, liberando SC-250 a 500 metros de altitude. A bomba de 250 quilos, fusível de impacto retardado, caiu em 4,1 segundos. Impacto a 89 metros oeste do atirador, explosão de 2 megajoules, criando cratera de 2 metros de diâmetro, 450 estilhaços de aço voando a 100 mm até 35 metros, solo tremendo a 5 Hz, pressão da onda de choque, 12 kPa a 20 metros, mas cobertura de pinheiros absorveu 68% dos fragmentos. 2 soldados alemães no flanco oeste foram atingidos por estilhaços, um com perfuração no fêmur, outro no abdômen. Baixas colaterais de 7% em bombardeios de precisão, segundo relatórios de 1943. O atirador sentiu poeira nas vias respiratórias, tosse suprimida em 2 segundos, deslocando 8 metros para leste, consumo de 25 calorias. Adaptação inimiga. O sargento ordenou dispersão em valas de 3 metros, 31 homens agora em subgrupos de 7-8, rádio reportando bombardeio iniciado, sniper possivelmente neutralizado, perdas 17. Erro plausível. Assumiram posição fixa após explosão. Doutrina prevendo 81% de imobilidade em alvos sob fogo aéreo. Os Stukas circularam a 500 metros, segundo mergulho às 15:05:03, bomba caindo 112 metros norte, cratera de 8 metros, matando um cão de caça e seu handler a 14 metros de raio letal. Animal de 35 quilos lançado 6 metros. O contingente respondeu com sinalizadores vermelhos a 200 metros de intervalo, guiando o terceiro Stuka às 15:05:48. Impacto a 67 metros do atirador, onda de choque desalojando solo úmido em 0,6 metro cúbico, mas ele permaneceu coberto por 1 metros de folhagem. Frequência cardíaca em 98. O atirador esperou 23 segundos pós-explosão, escaneando fumaça de 12 metros de altura dissipada pelo vento em 41 segundos. 17º disparo às 15:06:29. Através da névoa residual, alvo um observador de solo de 25 anos a 201 metros, expondo o torso ao ajustar binóculo. Projétil perfurou o externo, rompendo a aorta, morte por tamponamento cardíaco em 8 segundos. Consequência, sinalizador interrompido. Stukas abortando quarto mergulho por falta de marcação, voando para a base a 18 km em 4 minutos. Reação,
Confusão em 4, 2 segundos. 28 disparos de fuzil em direção ao eco, consumindo 134 cartuchos, balas impactando 94 metros errados. Escalada às 15h07. Reforços adicionais. 24 soldados do 6º Exército em 3 caminhões Opel Blitz, descarregando a 4 quilômetros, totalizando 53 homens. O novo oficial, um capitão de 32 anos com 2 anos em comandos de pelotão, assumiu. Cerco total, raio 400 metros, morteiros e minas. Eles posicionaram 4 morteiros de 81 milímetros em 2 minutos e 56 segundos, calibre 81 mm de 85 kg, alcance de 400 metros, cadência de 15 disparos por minuto. Primeira salva. 9 projéteis em 38 segundos, caindo em grade de 50 a 50 metros, crateras de 1 metro, mas erro de 78 metros leste, baseado em suposição de deslocamento limitado. O terreno hostil, raízes expostas e argila escorregadia, causou 2 torções de tornozelo em colocadores, reduzindo mobilidade em 11%. O atirador, com prática de 456 ajustes sob fogo indireto, moveu-se 6 metros sudoeste, mãos com calos de 2 milímetros, absorvendo vibrações. Frequência cardíaca em 92 após pausa, consumindo 35 mililitros de água de cantil enferrujado. 18º disparo às 15h08:14, acertando um colocador de mina de 23 anos a 238 metros, impactando a perna durante plantio de Tellermine 42, raio de 7 metros. Projétil fraturou tíbia e detonou a mina prematuramente. Explosão de 1 kg de TNT, matando 3 companheiros em 6 metros. Estilhaços de 8 gramas penetrando o tórax a 900 mm. Baixas colaterais elevando o total a 20 em 34 minutos. Taxa de 0,59 por minuto, 278% acima de médias para snipers em florestas, segundo análises pós-Kursk. Confusão inimiga cresceu. Rádio crepitou com 21 KIA, incluindo colaterais, sniper adaptável, requer tanques leves. Relatos contraditórios. Tiros do sul versus norte, sem visuais. Paranoia mensurável por pausas de 7 segundos em avanços. Dispersão de 10 metros além do padrão. O capitão adaptou. Enviou 12 homens em pares com detectores de minas, velocidade 0, 8 km/h, mas subestimaram mobilidade. Doutrina calculando 54% de fixação em posições pós-bombardeio. Eles plantaram 8 minas adicionais em 4 minutos, mas em trilhas de 48 horas antigas, irrelevantes. O atirador pausou às 15h09. 45. Visão periférica captando um corvo a 67 metros. Voo sugerindo patrulha, mas sem confirmação. 19º disparo. 15:10:22. Alvo um atirador de morteiros de 28 anos a 189 metros. Projétil seccionando o tendão de Aquiles durante recarga, queda e hemorragia de 0,8 litro em 18 segundos. Tubo de 81 mm tombando 2 metros. Consequência, salva interrompida. 2 projéteis caindo curtos a 45 metros de si mesmos. Crateras inutilizando posição própria. 20º disparo às 15:11:03, acertando o capitão no flanco central a 215 metros, expondo-se ao mapear. Bala perfurando fígado e veia cava. Morte em 12 segundos. O contingente fragmentou. 48 homens em subgrupos. Moral declinando por 24% em dispersão mensurável. Às 15:12:17, morteiros reabastecidos dispararam 12 projéteis em 51 segundos, impactando 123 metros do atirador. Solo erodindo 0,4 centímetro, mas crateras desviadas por relevo de 3 graus. O atirador deslocou 2,4 metros, consumo de 28 calorias, paranoia na ausência de dados, farfalhar a 39 metros, poderia ser folhas ou bota, relatos de fantasma múltiplo alimentando dúvida. 21º disparo. 15:13:08 em um detetor de minas de 26 anos a 244 metros, impactando o braço, fratura e choque, morte em 21 segundos. Adaptação tardia. O contingente ordenou busca com lanternas a 15.
14, mas luz de 200 luxes sob nuvens revelou silhuetas próprias a 50 metros. Erro de 3,2% em visibilidade noturna prematura. Baixas acumuladas, 22 em 39 minutos. Taxa de 0,56 por minuto. Desafiando doutrina, com perdas de 41% em contingentes de 53. Anomalia estatística em relatórios, onde snipers isolados promediavam 4 por hora. O inimigo pressionava com 46 efetivos, mas fragmentados. O atirador invisível no silêncio pós-explosões. Caos escalando com vento carregando ecos distorcidos a 180 metros. Bombardeio aéreo e cerco ampliado. Às 15h15, 42, os morteiros de 82mm do contingente alemão dispararam uma segunda salva de 10 projéteis em 44 segundos, calibre 81-285mm com alcance ajustado para 200 metros caindo em uma grade irregular de 60 a 60 metros, centrada em coordenadas estimadas K7 leste. Impactos criaram crateras de 0 metro de diâmetro cada, solo argiloso úmido a 16% de retenção erodindo, 0,5 centímetro em raios de 8 metros. Vibrações propagando-se a 2,8 Hz até 45 metros. O atirador, posicionado a 156 metros do centro da grade, sentiu o tremor nas costelas através de 2 metros de folhagem, poeira fina de 0,3 grama por centímetro cúbico, obstruindo a luneta PU por 3 segundos, forçando uma limpeza manual com manga de lã cinza-verde. Sua frequência cardíaca subiu para 94 batimentos por minuto, fadiga acumulada de 3 horas, elevando o tremor nas mãos a 9%. Mas experiência de 89 simulações de fogo indireto permitiu estabilização em 9 segundos via respiração diafragmática, inalações de 3-5 segundos, expirações de 5-5. O contingente, agora 45 homens efetivos após realocação, dividiu-se em 5 subunidades. 9 no centro bombardeado, 8 no flanco leste, 9 oeste, 9 norte e 10 em reserva a 210 metros sul. O oficial substituto, um tenente de 30 anos com 18 meses em teatros orientais, coordenava via rádio portátil FUG-2, alcance de 2 quilômetros, manter grade, avançar 50 metros pós-salva, detectores prioritários. Eles consumiram 156 cartuchos em rajadas supressivas de 23 disparos cada, balas 7,92 traçando velocidades residuais de 650 ms a 100 metros, impactando troncos de pinheiros de 25 centímetros de diâmetro a 67 metros do atirador, lascas voando a 7 ms até 6 metros. Erro tático. A grade de morteiros sobrepôs-se em 12% às posições próprias. Uma cratera de 0,9 metro isolando o subgrupo norte, atrasando o avanço em 28 segundos. O atirador rastejou 2 metros para sudoeste, consumo de 26 calorias, raízes expostas de 15 centímetros, causando arranhão de 5 milímetro no antebraço direito, mas camuflado com folhas secas, mantendo 93% de fusão ao terreno em luz difusa de 360 lux. Rotina de 180 horas semanais em deslocamentos sob fogo guiava. Pausas de 2,5 segundos por 0,4 metro. Escaneio periférico em 50 graus. Ele ajustou o Mosin Nagant M1891-30 sobre uma rocha de 14 centímetros. Luneta focada em um detector de minas de 24 anos no flanco leste a 203 metros, movendo-se a 0,7 km/h com equipamento de 2 kg. Ajuste para vento cruzado de 2 ms, 2 milésimos à esquerda, umidade relativa de 76%, alongando trajetória em 0,5%. 22º disparo às 15, 16:51. Projétil 7, 62,54 mm percorreu 203 metros em 0,31 segundos, velocidade residual 815 ms, penetrando o flanco esquerdo e rompendo o rim. Hemorragia interna de 0 litro em 17 segundos. O detector caiu. Equipamento ativando falsamente a 5 metros, alertando os subgrupos sem detonação. Reação inimiga.
3, 4 segundos de hesitação, seguida de 19 rajadas em 180 graus, consumindo 87 cartuchos, balas ricocheteando em relevo de 2 graus a 54 metros sul. O tenente adaptou. Pares com escudos improvisados, raio 30 metros, morteiros em stand-by. 4 pares avançaram com pranchas de pinheiro de 2 metros quadrado como cobertura. Velocidade reduzida a 0, 6 km/h, intervalos de 3 metros. Mas o terreno lamacento causou escorregões em 2, atraso de 14 segundos por homem. Confusão. Rádio reportou 23 KIA, incluindo colaterais de mina, sniper em movimento constante. Relatos de ecos de 3 direções, sem confirmação visual, paranoia elevando pausas de comando em 8 segundos, dispersão de 11 metros, além do padrão tático de 1943. Às 15h18, 03, terceira salva de morteiros, 7 projéteis em 32 segundos, ajustados 45 metros oeste, baseado em último impacto, crateras de 1 metro impactando 98 metros do atirador, fragmentos de argila voando a 12 ms até 18 metros, mas folhagem densa absorvendo 82%. O atirador tossiu poeira por 8 segundos, visão turva em 11% por fadiga, mas pausou para ingerir 25 gramas de biscoito de rações, estabilizando glicose em 4,2 mmol/L. 23º disparo às 15h18, 47. Alvo um escudeiro de 26 anos a 189 metros, expondo a perna ao erguer a prancha 0,4 metro. Impacto no joelho direito, fraturando patela e ligamento cruzado, imobilização e hemorragia de 0,7 litro em 20 segundos, prancha tombando e expondo o par. Consequência imediata. O companheiro hesitou. 3,1 segundos, permitindo o quarto disparo em sequência às 15h19, 12, acertando o mesmo par no tórax, perfurando pleura e colapsando o pulmão. Morte por asfixia em 14 segundos. Baixas colaterais em pares. 4. 1% informações de busca segundo análises de Voronezh. Escalada às 15h20. Tanques leves Panzer II, AOSF. F chegaram. 2 veículos a 8 km sul. Motor Maybach HL62, de 140 cavalos vapor. Velocidade máxima de 25 km/h em trilhas. Canhão KWK-30 de 20 mir com cadência de 280 disparos por minuto. Alcance efetivo de 800 metros. O tenente sinalizou coordenadas via rádio veicular Fio G5. Alvo setor K7, fogo de canhão em arco de 120 graus. Os tanques posicionaram-se em 2 minutos e 41 segundos, erodindo trilha com lagartas de 38 centímetros de largura, solo úmido criando sulcos de 0,3 metro. Primeira rajada, 18 projéteis de 138 mm em 12 segundos. Velocidade de saída 900 km/s, impactando 145 metros norte do atirador. Explosões de alto explosivo criando crateras de 0,8 metro. Estilhaços de 3 gramas voando a 850 ms até 25 metros. O terreno hostil limitou. Um tanque atolou em cratera anterior de 2 metro, exigindo 48 segundos para liberação com cabos de 15 metros. O atirador detectou o ronco a 456 metros, deslocando 3,1 metros para noroeste. Consumo de 29 calorias, frequência cardíaca em 97, visão periférica escaneando silhuetas metálicas contra horizonte nublado. Experiência de 312 horas em tiro incluía 67 simulações contra veículos leves. Cálculo de ângulo de tiro em 4 segundos. Ele posicionou o rifle em elevação de 4 graus, luneta ajustada para o comandante de torreta do tanque líder, expondo-se 0,2 metro ao observar. 24º disparo às 15h21, 29. Projétil viajou 389 metros em 0,59 segundos. Velocidade residual 760 ms. Impactando o olho esquerdo através da visão periférica da torre, penetrando o cérebro occipital. Morte instantânea em 0,05 segundos. O tanque desviou 2,3 graus, canhão disparando autonomamente 5 projéteis em fumaça, impactando 201 metros errados. Reação inimiga 4,
1 segundos de pânico no segundo tanque, rajada de 14 projéteis em 360 graus, consumindo 42 cartuchos de 20 milímetros. Balas perfurando pinheiros a 34 metros de diâmetro, 20 centímetros, lascas fatais para um soldado alemão a 9 metros, baixa colateral de 2,1%. O tenente ordenou: tanque reserva avança, infantaria em cobertura móvel. 22 homens seguiram a 1 km, intervalos de 4 metros, mas erro. Assumiram neutralização pós-impacto, doutrina Panzer prevendo 76% de imobilidade em snipers após fogo pesado. Confusão cresceu. Rádio reportou 25 KIA, tanque atingido, possível AT soviético. Relatos de tiro de 400 metros versus próximo. Ausência de dados visuais elevando paranoia. Pausas de 9 segundos em manobras. Às 15h22:56, o segundo Panzer avançou 112 metros em 4 minutos e 23 segundos, motor a 200 RPM, mas o atirador ajustou para o artilheiro de 28 anos, expondo o pescoço 0,3 metro. 25º disparo, 15h23:14, a 312 metros, projétil seccionando carótida, hemorragia de 3 litros em 9 segundos, tanque parando abruptamente com 4 graus de inclinação em vala. Consequência, motor superaquecendo a 120 graus Celsius, fumaça de 5 metros de altura dissipada pelo vento em 19 segundos, isolando a infantaria. O contingente adaptou tarde, enviando 15 homens para rebocar, mas morteiros próprios caíram curtos, a 56 metros. Cratera de 0,9 metro, matando 2 rebocadores com estilhaços. Total de baixas subindo para 27 em 46 minutos. Taxa de 0,59 por minuto, 281% acima de projeções para cercos com suporte blindado. O atirador pausou às 15h24, consumindo 45 mililitros de água, suor de 18 mililitros, evaporando no frio de 5 graus Celsius, visão escaneando 360 graus. Paranoia sutil. Um estalo de galho a 52 metros poderia ser coelho ou aproximação. Relatos radiofônicos contraditórios de 27 confirmados, sem visuais claros, alimentando dúvida. 26º disparo às 15h24:41, acertando um rebocador de 25 anos a 167 metros, impactando a mão durante a amarração de cabo, fratura e detonação acidental de granada na cintura, explosão de 120 gramas matando 3 em raio de 4 metros. Adaptação inimiga. O tenente ordenou retirada parcial do flanco oeste. 12 homens recuando 89 metros em 3 minutos. Mas pressão contínua com reserva de 10 avançando leste, disparando 56 rajadas, consumindo 243 cartuchos. Às 15h26:12, artilharia de campanha foi chamada. Uma bateria de 105 mm Howitzers a 4 km, calibre 150 mm, alcance de 600 metros, cadência de 4 disparos por minuto. Tempo estimado, 6 minutos e 18 segundos, baseado em protocolos de escalada para anomalias táticas. O contingente pressionava com 41 efetivos, fragmentados em subgrupos de 7 e 9, plantando 5 minas adicionais em 2 minutos e 12 segundos, raio de 16 metros cada, mas em posições de 3 horas antigas. O atirador moveu-se 8 metros, munição em 34 cartuchos. Rotina de prática repetitiva, mantendo invisibilidade, caos inimigo escalando com dispersão de 12 metros, números desafiando doutrina, onde cercos isolados previam perdas de 15% em 45 minutos. O silêncio pós-explosões carregava ecos distorcidos pelo vento a 210 metros, tensão moldada pelo terreno hostil e ausência de dados. Às 15h27:49. A bateria de 105 mm Howitzers posicionou-se a 4 km sul, 6 peças em configuração de salvas coordenadas, calibre 105 mm com alcance ajustado para 4. 200 metros, cadência coletiva de 24 disparos por minuto. O tenente alemão, com 18 meses de serviço, transmitiu via rádio veicular Fu-G7. Alvo persistente, setor K7 expandido, fogo de saturação em raio de 500 metros.
Tempo de preparação: 5 minutos e 12 segundos. Protocolos de artilharia de campanha, alocando munição de 72 projéteis, HE por peça. Peso total de 15 toneladas em trilhas lamacentas. O contingente no solo, 41 homens divididos em subgrupos de 7 a 9, avançava em grade de 20 e 20 metros, intervalos reduzidos a 3, 5 metros, velocidade 0, 9 km IH, carregando 312 cartuchos de 7, 90 milímetros e 18 granadas. Steel Hand Grenade, peso médio de 14 kg por soldado. O terreno, com crateras acumuladas de 0, 8 metros de diâmetro e pinheiros caídos de explosões prévias, atrasava o progresso em 22% conforme doutrina de infantaria em florestas densas de 1943. O atirador, munição em 34 cartuchos, rastejou 9 metros para leste, elevação de 2, 5 graus em uma depressão de 0, 3 metros, solo retendo umidade a 15% e raízes de 12 centímetros, obstruindo o movimento por 4 segundos. Sua rotina de 247 dias incluía 156 simulações de fogo de artilharia. Pausas de 3 segundos por setor de 45 graus para escanear o horizonte nublado a 410 lux. Frequência cardíaca em 95 batimentos por minuto. Fadiga muscular nas pernas medindo 15% de redução em mobilidade após 2 horas, mas prática repetitiva de 180 deslocamentos semanais. Mantinha precisão em 88% sob vibrações. Ele limpou a luneta PU com um pano úmido de 5 gramas. Foco em um subgrupo central a 256 metros, detectando um soldado de 29 anos, sargento com 2 anos de experiência, expondo o flanco ao sinalizar com lanterna de 150 lux. Respiração controlada. Inalações de 4 segundos. Expirações de 6. Ajuste para vento de 23 km/h em 4 milésimos. 27º disparo às 15h28. 31. Projétil 7, 62,554 MR, viajou 256 metros em 0,39 segundos. Velocidade residual, 802 ms, impactando a axila esquerda e seccionando a artéria axilar. Hemorragia de 5 litros em 11 segundos. O corpo caiu 0,8 metro, lanterna rolando 2 metros e apagando no solo úmido. Reação inimiga, 7 segundos de parada, 24 rajadas dispersas consumindo 112 cartuchos, bala 7, 92 mm, impactando 71 metros oeste, ricochetes em rochas de 18 centímetros, gerando fragmentos a 8 ms até 10 metros. O tenente adaptou. Avanço em pares, morteiros de cobertura imediata. 4 morteiros de 50 mm dispararam 14 projéteis em 41 segundos. Calibre 50, 180 mm, caindo 134 metros norte. Crateras de 0, 6 metros erodindo argila, mas erro de 56 metros baseado em eco distorcido. Às 15h29:47, a primeira salva de howitzers detonou. 36 projéteis em 1 minuto e 8 segundos, explosões de 1 megajoules cada, criando crateras de 4 metros de diâmetro em raio de 400 metros, estilhaços de 5 gramas voando a 300 ms até 50 metros, solo tremendo a 2 Hz. O atirador, a 112 metros do centro, cobriu-se com 8 metros de folhagem. Onda de choque de 15 kPa, desalojando 4 metros cúbicos de terra, poeira obstruindo vias respiratórias por 4 segundos, tosse suprimida. 3 soldados alemães foram atingidos por fragmentos próprios, perfurações no tórax e pernas, hemorragias totais de 3 litros em 18 segundos, baixas colaterais de 3% em saturações de artilharia, segundo relatórios de Kursk. O contingente fragmentou. 38 efetivos agora em subgrupos isolados por crateras de 1 metro de profundidade, dispersão de 13 metros além do padrão, rádio crepitando com 28 KIA, incluindo fogo amigo, sniper ainda ativo. O atirador esperou 19 segundos pós-salva, escaneando fumaça de 15 metros dissipada pelo vento em 52 segundos, munição em 33. 28º disparo às 15h30, 56, através da névoa,
Alvo um operador de rádio de 27 anos, a 189 metros, expondo o braço ao transmitir. Projétil perfurou rádio Fuji 2 de 2 quilos e húmero, fratura composta e choque, morte em 16 segundos, transmissão interrompida por 1 minuto e 23 segundos. Consequência: howitzers pausaram por falta de coordenadas, segunda salva atrasada em 2 minutos e 14 segundos. Reação: confusão em 9 segundos. 31 disparos em arco de 120 graus, consumindo 145 cartuchos, balas impactando 89 metros errados, erro plausível de suposição de posição fixa pós-bombardeio, doutrina prevendo 84% de imobilidade. Escalada às 15h32. O quartel-general reconheceu formalmente a anomalia. Relatório urgente para a divisão. Sniper isolado, 28 baixas em 58 minutos, mobilidade superior à doutrina, requer eliminação prioritária com infantaria pesada e blindados. Reforços maciços, 112 soldados do 6º Exército em 6 caminhões, Opel Blitz e 2 SDON KFZ. 251 half-tracks, descarregando a 1 km, totalizando 150 homens efetivos. O novo comandante, um major de 36 anos com 5 anos na frente oriental, assumiu. Cerco em camadas, raio 800 metros, tanques na vanguarda, artilharia em suporte contínuo. Eles formaram 3 batalhões táticos, 50 no centro com 4 Panzer III, Ausf-J, canhão KWK 37 de 37mm, calibre 37-244mm, cadência 20 disparos por minuto, 50 flancos com metralhadoras MG-42 de 200 disparos por minuto, 50 reserva com morteiros de 120mm. Posicionamento em 4 minutos e 37 segundos. Lagartas de 45 centímetros erodindo trilhas. Solo úmido criando atoleiros em 12% das unidades. O atirador detectou o ronco a 567 metros, deslocando 2 metros sudoeste, consumo de 38 calorias, frequência cardíaca em 99, visão periférica captando silhuetas de 4 metros de altura contra nuvens. Experiência prévia de 312 horas contra blindados, guiava. Cálculo de ângulos em 7 segundos. Pausas de 4 segundos por setor. Ele posicionou o rifle em uma cratera de 0,7 metro, luneta focada no flanco leste a 298 metros, grupo de 18 homens a 3 km/h. Ajuste para umidade de 77%, 6 milésimos. 29º disparo às 15h33, 41, acertando um atirador de MG-42 de 24 anos, impactando o pescoço, seccionando traqueia, morte por asfixia em 10 segundos. Arma de 6 quilos tombando sem disparo. A tentativa organizada falhou parcialmente. Os Panzer III avançaram 189 metros em 7 minutos, disparando 56 projéteis de 37mm em 2 minutos e 19 segundos. Explosões de 0,9 megajoule, criando crateras de 5 metro a 123 metros do atirador. Estilhaços absorvidos por pinheiros em 79%. Mas o terreno hostil causou 2 atoleiros, atraso de 1 minuto e 45 segundos por veículo, e fogo amigo de metralhadoras matou 4 próprios soldados em 8 metros de raio, baixas colaterais de 7%. O atirador continuou. 30º disparo às 15h35, 02, em um comandante de pelotão a 234 metros, perfurando crânio, morte instantânea. 31º às 15h35, 48, em um artilheiro de 120mm a 267 metros, fraturando coluna. O major adaptou. Fogo de saturação, drones de reconhecimento, mas sem drones disponíveis, recurtiu a sinalizadores. Visibilidade reduzida a 18% pela fumaça. A pressão aumentou por 2 horas e 14 minutos, até 17h47, com o atirador deslocando 18 posições, totalizando 214 disparos confirmados por relatórios pós-batalha. 214 soldados eliminados, taxa de 6 por minuto em picos. 312% acima de doutrinas para snipers isolados. Falha inimiga em 67% das tentativas de localização devido à mobilidade e terreno. O contingente recuou a 18h01, deixando 214 corpos em crateras e valas,
Major ferido em ombro por estilhaço colateral. O atirador, com 0 munição, rastejou 5-6 quilômetros para linhas soviéticas. Frequência cardíaca em 78. Fadiga total de 2 horas sem pausa. A frente oriental persistiu, com 1.247 dias restantes de conflito. Números frios em arquivos. Uma anomalia estatística, não uma vitória.